Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Nesta aula, pessoal, eu vou fazer a correção das atividades que deixei na aula anterior de revisão sobre a cultura. Explique o que é a cultura afro-brasileira e dê exemplos. A cultura afro-brasileira, gente, é a cultura brasileira, né? São as manifestações culturais que existem no território brasileiro e que sofreram a influência da cultura africana. Essa cultura afro-brasileira, ela é extremamente importante, ela faz parte, inclusive, da memória histórica do Brasil. Dentre os exemplos que nós podemos citar, nós podemos falar sobre a influência na culinária, o acarajé, a feijoada, nós podemos falar a influência na música, a influência na dança, nós podemos falar a influência nas representações artísticas, né, no artesanato, temos a capoeira. Durante muito tempo, gente, essa cultura africana, ela foi perseguida. Durante muito tempo, que manifestassem, expressassem a cultura africana. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Essas características elas foram mudando ao longo do tempo, principalmente a partir de 1930, durante o governo Getúlio Vargas, né? Quando Getúlio Vargas, inclusive, vai reconhecer a capoeira, né, como um esporte verdadeiramente nacional. Então, com o passar do tempo, ao longo dos anos, a visão da sociedade em relação a essas características da cultura africana, ela foi mudando. E a cultura africana no Brasil, como eu falei para vocês, ela faz parte da memória histórica dos brasileiros. Foi a miscigenação, foi a mistura, né, da cultura africana, da cultura portuguesa e da cultura indígena que formou a cultura brasileira. Conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram influência da cultura africana no período do Brasil colônia. Já sabemos, né, o que é o período Brasil colônia, e nós sabemos também que essas pessoas, esses africanos, eles foram trazidos aqui para o nosso território à força. Eram homens, eram mulheres, crianças, né, que viviam em lugares muito diferentes na África, que tinham culturas muito diferentes, línguas diferentes, tradições diferentes, e que quando chegaram aqui no Brasil foram misturados, se juntaram, né? Então deram origem a essas manifestações culturais, influenciaram a manifestação cultural do Brasil. Qual a importância das comunidades quilombolas? Vamos lembrar que as comunidades quilombolas são locais onde existem, né, pessoas descendentes de africanos, são os remanescentes africanos, né? Essas comunidades quilombolas, elas são extremamente importantes porque elas preservam os saberes da ancestralidade africana, elas preservam as tradições, né, a cultura africana também. Então, elas são importantes porque este conhecimento, porque essa identidade, ela não se perde com o tempo, ela não se perde ao longo dos anos. Cite pelo menos uma característica social, cultural e artística dos povos indígenas. Vamos lá. Característica social dos povos indígenas. Eles se organizavam em agrupamentos, em aldeias. Eles faziam da terra um bem coletivo, ou seja, era um bem de todos, era para uso de todos. Eles tinham uma ajuda mútua também. E eles não possuíam uma organização, gente, de forma política. O que quer dizer isso? As tribos, elas possuíam suas lideranças, possuíam os caciques, os pajés, mas não predominava aquela hierarquia social, aquela hierarquia política, né, onde o cacique, o pajé, ele era eleito por alguém, onde ele tinha que fazer uma política para convencer seus eleitores. Não é dessa forma nas tribos indígenas, tá bem? Como esses indígenas eles fazem parte do território brasileiro, a gente tem que lembrar que o presidente do Brasil, de certa forma, será o presidente desses indígenas também.
Mas na organização interna deles, na organização das aldeias, nas tribos, não existe essa organização política. Na cultura, usam vários adereços e pinturas corporais para caracterizar sua identidade. Nesses adereços, né, gente, eles vão fazer o uso de penas de aves, né, é a arte primária. E essas penas, essas pinturas, vão caracterizar estes povos indígenas, vão caracterizar a identidade desses povos indígenas. Eles vão fabricar objetos religiosos e de cerâmicas. E os produtos que eles utilizam, os recursos que eles utilizam, gente, são extraídos da natureza. A gente tem que lembrar que os indígenas, né, apesar do nome índio, indígena, se referir a uma grande população, não são povos iguais, são povos diversos, com culturas diversas. O que é o Parque Xingu? Onde ele está localizado? Quando foi criado? O Parque Xingu, gente, é uma importante reserva indígena, é um importante local onde abriga uma diversidade étnica indígena, onde abriga vários povos indígenas, povos de etnias diferentes, que falam línguas diferentes. Ele está localizado, gente, no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Essa reserva indígena ela foi criada em 1961. É a mais importante reserva indígena do Brasil, tá bem? 5. Quais são as leis que protegem as crianças no Brasil e no mundo? No Brasil, gente, as crianças elas são protegidas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei criada em 1990, voltada para a proteção dos direitos infantis, dos direitos das crianças e dos direitos dos adolescentes. Essa lei, gente, ela versa, né, ela fala sobre como a criança ela deve ser tratada, sobre o direito da criança em relação à educação, sobre o direito da criança em relação ao lazer, à moradia, à família. No mundo, foi criado em 1959 um documento que chama-se Declaração dos Direitos das Crianças. Neste documento, tem 10 direitos básicos para as crianças: direito de brincar, direito de estudar, direito de aprender. E essa Declaração dos Direitos da Criança é para todas as crianças do mundo, independente da origem, independente do sexo, independente da língua que falam, tá? 6. O que é a polis? Cite 2 exemplos. A polis, gente, é uma forma de organização na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, as regiões, né, se organizavam. Isso é a polis, é uma cidade. Cada cidade tinha sua organização administrativa. Cada cidade tinha sua administração, tinha a sua característica, tinha o seu desenvolvimento e tinha a sua população. Dentre essas cidades, existiram duas que foram muito importantes na Grécia Antiga, que foram Atenas e Esparta. Foram as cidades gregas mais importantes deste período. A gente tem que lembrar que a Grécia Antiga, ela foi muito importante para a nossa cultura, para a cultura ocidental. A nossa cultura, gente, foi fortemente influenciada pela Grécia Antiga. Inclusive, né, em realização aos esportes. Os Jogos Olímpicos, que acontecem de 4 em 4 anos, eles tiveram início lá na Grécia Antiga. Como era a educação em Atenas e em Esparta? Era bem diferente, né? Em Atenas, a criança, né, o menino, né, ele era educado para desenvolver o seu corpo físico e para desenvolver o seu intelecto, né, a sua mente. Em Atenas, quem cuidava da educação dos meninos eram as próprias famílias, onde tinha um professor particular que ia na casa deles ensiná-los.
As meninas em Atenas, elas não aprendiam a ler. As meninas em Atenas, elas eram ensinadas para quando crescessem, né, para que fossem boas esposas. Já em Esparta, o menino que recebe a educação também. O menino, quando ele faz 7 anos, ele sai de casa para aprender a ser um militar, para aprender a ler, para aprender a escrever. Em Esparta, as meninas, elas não têm educação pelo Estado. Em Esparta, as meninas aprendem em casa e elas aprendem o básico, né, para poder administrar as propriedades das famílias. Em Esparta, gente, as meninas também, em algumas, né, elas recebem treinamento físico. Esparta era uma cidade militarizada, então a educação dos meninos era voltada para a guerra. A educação em Atenas era voltada para o desenvolvimento do corpo e do intelecto. Já em Esparta, a educação era voltada para formar militares, para preparar os meninos para a guerra. Em Esparta, quem cuidava da educação dos meninos era o Estado. Já em Atenas, os meninos eram educados com professores particulares que iam às suas casas. E se a gente comparar a educação de antigamente com a educação de hoje, né, gente, tanto como era em Atenas, como era no Brasil antigamente e como é hoje no Brasil, nós vamos perceber que tiveram muitas mudanças, né? Que hoje a forma de ensinar mudou, hoje a relação do professor com o aluno também é diferente. Aconteceram muitas mudanças no cotidiano escolar, na rotina escolar. Muitas mudanças aconteceram, mas muitas coisas também permaneceram. A presença do professor ainda permanece, o uso de quadro, o uso da carteira, da mesa, da cadeira, o uso de livros. Muitas coisas ainda permanecem e muitas coisas mudaram. O que são os grupos sociais? Qual é o primeiro grupo qual você faz parte? Os grupos sociais são aquelas pessoas, né? São as relações que a gente tem em sociedade. São as nossas, os nossos vínculos, né? Que nós temos com outras pessoas. O primeiro grupo que a gente faz parte é a família. É onde a gente aprende valores básicos, né? Nós podemos fazer parte, inclusive, de vários grupos. O grupo da escola, o grupo da igreja, o grupo dos vizinhos, o grupo do trabalho, né? O adulto que trabalha, ele tem o grupo lá do trabalho dele. 9. Como eram as moradias durante o período colonial? O período colonial, para vocês que não estão lembrando, né, foi um período em que o Brasil, o território brasileiro, era uma colônia de Portugal. O que quer dizer isso, colônia? Quer dizer que o território brasileiro ele era administrado, ele era governado por Portugal. O território brasileiro ainda não era um país, não era independente. Neste período, as casas nas fazendas, gente, elas eram grandes, eram casas luxuosas, né? Eram casas que tinham várias divisões em cômodos por dentro. Eram as casas dos senhores de engenho, dos senhores fazendeiros. Essas casas, em sua grande maioria, é, elas tinham móveis dentro de casa, tinham móveis luxuosos, algumas com poucos móveis, outras com muitos, e tinham muitos objetos também produzidos pelos indígenas. Próximo a essas casas, gente, tinham as senzalas. As senzalas eram as moradias dos escravos. Eram locais úmidos, locais sem as mínimas condições de moradia. Essa sala, vocês terem ideia. E quando tinha janela, essa janela tinha grade, né, para impedir que os escravos pudessem fugir de noite. Sempre, gente, em uma fazenda,
ou nas vilas, né, que também tinham essas casas grandes e luxuosas, tinham uma estrutura de madeira ou de pedra. Essa estrutura ela chama-se pelourinho. É o local onde os escravos eram castigados publicamente. Esse castigo era para servir de exemplo para os outros. O que eram as insulas na Roma antiga? A Roma antiga, gente, constituiu um império muito grande, o Império Romano. Roma foi uma pequena aldeia que cresceu e se tornou uma cidade importante e depois foi conquistando outros territórios até se tornar um grande império. As pessoas ricas de Roma antiga, os nobres, né, eles tinham casas grandes, casas luxuosas. As pessoas mais pobres, mais carentes, moravam nas insulas. As insulas eram as moradias populares que pertenciam às pessoas mais pobres da sociedade naquela época. As insulas eram construções que eram em forma de prédios, né, que tinham andares. Essas construções, gente, eram construções mais frágeis, com materiais de baixa qualidade. Constantemente acontecia desabamentos nessas casas, nessas moradias, por conta do modelo de construção, que eram moradias mais frágeis, com material de baixa qualidade, e acabava causando prejuízo para essas pessoas, né? Para essa sociedade. Que tipos de trabalhos os artesãos desenvolviam no Egito Antigo? Os artesãos, eles eram pessoas importantes na época, né? Eram pessoas que conviviam com os nobres, com os ricos. Os artesãos, eles eram ourives, eles trabalhavam com ouro, com pedras preciosas, eles confeccionavam joias, né? Eles eram também marceneiros, eles eram pedreiros, eles construíam casas, não é verdade? Os ourives, os artesãos, eles construíam sua própria casa, casa grande, casa luxuosa, com sala de estar, com sala de visitas. Esses artesãos, eles tinham uma grande importância nessa sociedade na época. Nessa sociedade egípcia, gente, tinham também os camponeses. Os camponeses era a maior parte da população. E os camponeses, eles trabalhavam muito. Eles eram conhecidos como felás. Mas apesar de trabalharem muito, eles eram pobres, eles viviam em condições precárias, em casas pequenas, de um cômodo só. Quando as casas tinham mais de um cômodo, eram 2 cômodos, e eles viviam amontoados dentro dessas casas. As famílias viviam amontoadas, era uma casinha pequena, né? Uma casinha com uma estrutura ruim. Os camponeses, eles construíram grandes templos, eles construíam as pirâmides, eles eram responsáveis pela agricultura também. Mas, apesar disso, eram pessoas pobres e eram pessoas que tinham moradias muito precárias. Como eram as casas dos artesãos no Egito Antigo? Os artesãos tinham casas grandes e confortáveis, com sala de estar e de visitas. Eles mesmos construíam suas casas, né? Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.